Olá, caro estudante, seja bem-vindo a mais uma videoaula de filosofia. O tema desta nossa videoaula será Filosofia Política Moderna. Mais especificamente, a teoria aí que faz parte diretamente da concepção da filosofia política moderna, chamada de contratualismo. Em uma videoaula anterior, vimos que com Maquiavel, a política nasce como ciência moderna, ou seja, de ciência de administrar conforme o bem ou do bem governar, Maquiavel concebia a política como ciência da administração do poder. Em vez de ter a sua ação, as suas leis e os seus princípios determinados ou pela ética ou pela religião, para Maquiavel, a política deveria estabelecer por si mesmo as suas próprias leis, fundadas aí a partir da conveniência e da oportunidade determinadas pela situação política. Pois bem, se com Maquiavel nasceu a noção de política de maneira autônoma e por isso moderna, foi com o contratualismo que a noção de Estado moderno, a concepção de Estado moderno, começou a ser pensada e estabelecida. E nesta nossa videoaula, nós vamos ter algumas noções genéricas sobre aquilo que define o contratualismo, sobretudo como se manifesta naqueles três autores fundamentais do contratualismo moderno: Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Então vamos conhecer aí um pouco mais sobre o contratualismo. Como já disse, essa teoria se define propriamente como uma teoria política moderna porque rompeu com a noção de Estado, como era pensada aí no modelo de sociedade clássico, sobretudo aquele que ainda perdurava por volta dos séculos XVI e XVII, que é o modelo de sociedade feudal, com uma estrutura aí de poder fundada sobre a tradição ou fundada sobre a religião, para lançar as bases de uma nova maneira de se pensar a vida humana em sociedade e essa instância principal de regulação da vida humana em sociedade, que é definida como Estado. Uma noção que está na base da teoria do contratualismo é a concepção de que o ser humano não é um ser social por natureza. Essa ideia esteve presente na filosofia desde os clássicos antigos gregos. Aristóteles, por exemplo, na sua obra Política, diz: o ser humano é, por natureza, um animal da polis, ou seja, um animal político. De modo que, para Aristóteles, quem não vivia no modelo grego da polis, ou é porque estava abaixo do ser humano, era uma fera selvagem, ou porque estava acima do ser humano, era um deus. Sendo ser humano, seu local, por natureza, era a polis. Daí porque o termo animal político, que na conversão da filosofia para a tradição latina, a partir do desenvolvimento, do crescimento, da expansão do Império Romano, vai ser substituída pela expressão animalis socialis, ou animal social. O ser humano é, por natureza, um animal social. Ideia que perdurou aí ao longo de toda a Idade Média. Pois bem, na modernidade, a ideia de ser humano como sendo naturalmente um ser social vai ser abandonada. Essa está, então, na base do que constituirá a noção de contratualismo. Então, a situação de sociabilidade não é uma situação natural. Para o contratualismo, o Estado social ele é por um contrato implícito entre os indivíduos. Portanto, em vez de a vida em sociedade ser uma condição natural, ela é, para o ser humano, uma situação convencional. O ser humano convencionou o modo de viver em sociedade. E por isso, esse Estado se funda sobre uma espécie de contrato implícito. Daí porque a teoria chama contratualismo. Ou seja, para sair do estado de natureza e viver em sociabilidade, o ser humano resolve estabelecer um contrato com os outros seres humanos. Mas não é um contrato firmado diretamente, legalmente, institucionalmente. Como diz o enunciado, é uma espécie de contrato implícito, ou seja,
Os indivíduos aceitam certos termos, aceitam certas condições para, saindo do estado de natureza, viverem em sociabilidade. A própria condição histórica e social da época dessa teoria, que começou a se desenvolver entre o final do século XVI até o século XVIII, estava inclusive nas novas descobertas que foram sendo apresentadas no pensamento europeu, uma delas, por exemplo, garantida pelas expansões marítimas e a descoberta do chamado Novo Mundo. Nesse processo de expansão, houve encontro, por exemplo, dos europeus com indivíduos que pareciam parte da espécie humana, ou seja, tinham todos os aspectos, os elementos visíveis da vida humana, mas que não viviam como os europeus viviam naquele modelo de sociabilidade, naquele modelo de civilidade estabelecidos aí, desde a concepção greco-romana clássicas até aí o novo modelo de sociedades ali que estavam começando a nascer, das chamadas sociedades modernas, a partir do século XVI, século XVII até o século XVIII. Então, eles pareciam ser humanos, mas não viviam aí conforme o modelo de vida estabelecido pelo modelo aí da concepção ocidental, greco-romana, europeia. Então, de duas uma, ou se considerava que esses indivíduos, como os índios brasileiros, por exemplo, faziam parte da espécie humana e por isso não era da natureza do ser humano viver naquele modelo de sociabilidade pensada pela filosofia ocidental até então, ou se concebia que, de fato, aquele modelo era o modelo natural do ser humano viver e quem não vivesse como ele estaria aí fora da espécie humana e, portanto, esses indivíduos não fariam parte da espécie humana. Pois bem, a concepção que o contratualismo vai defender é justamente a ideia de que esses indivíduos fazem parte da espécie humana e de que não é da nossa natureza viver dessa forma. A maneira como vivemos em sociedade, ela é resultado de um contrato, ou seja, o ser humano, junto com os outros seres humanos, implicitamente estabelece um contrato para sair de um estado primeiro para estabelecer os critérios de sociabilidade. Por isso que uma das perguntas que está na base do contratualismo é: o que legitima o poder do Estado? Como que os indivíduos vivendo em sociedade aceitam viver sob a autoridade de alguém que esteja acima deles? Daí que a resposta do contratualismo é de que o poder do Estado se funda no contrato entre indivíduos livres. Ou seja, a teoria do contratualismo buscou romper com as formas tradicionais de legitimação do poder. E que formas tradicionais eram essas? O poder do soberano, antes da fundação propriamente do Estado moderno, possuía duas fontes fundamentais. Que fontes eram essas? A igreja, a religião e a tradição. Ou seja, se eu perguntasse para um rei do século XVII de onde vinha o seu poder, uma primeira resposta era que o poder dele veio do pai dele, que veio do pai dele, que veio do pai dele, e assim foi sendo transmitida por sucessão sanguínea. Isso é o que se chama de fundamento na tradição, ou seja, o poder era fundado por tradição. Daí a noção de que alguns indivíduos já nasciam com o poder e outros indivíduos já nasciam submetidos a esse poder, já que o poder era transmitido aí por herança de sangue, se fundava então em uma tradição. Outra concepção era de que o poder do rei era dado, era concedido pelo próprio Deus, ou seja, se fundava no poder divino. Era a própria estrutura hierárquica da igreja que estabelecia o poder terreno conforme aí os critérios do desígnio divino. Então, o poder da igreja, o poder da religião e o poder da tradição fundavam aí a noção de poder político. O contratualismo se constituiu como uma filosofia política moderna justamente por romper com esses fundamentos clássicos da noção de poder. Ou
seja, o poder do Estado para o contratualismo nem se funda na tradição e nem se funda no poder divino, mas se funda a partir da própria situação política. Ou seja, são os indivíduos que, sendo livres, aceitam pactuar uns com os outros para viver em sociedade e concederem o poder a essa instância reguladora chamada então de Estado. Então, para o contratualismo, o Estado nasce desse contrato implícito entre os indivíduos. Mais uma vez, porque essa teoria chama-se teoria do contratualismo. Por isso que um elemento que está muito presente na concepção do contratualismo é a defesa dos direitos naturais. Ou seja, para essa teoria política, existem certos direitos que não são concedidos ao indivíduo pela sociedade, pelo Estado, pelo rei, pela igreja ou por qualquer outra instituição social. Esses direitos eles seriam concedidos pela própria natureza, de modo que negar esses direitos para o indivíduo seria negá-lo como parte da espécie humana ou como fazendo parte da natureza humana. Por exemplo, o direito à vida é um direito natural, ou seja, não é a sociedade, não é o Estado, não é a igreja, não é a tradição que concede a vida para o indivíduo. É a natureza quem concede a vida para o indivíduo. Isso é um direito natural. Portanto, retirar esse direito é negar a existência dessa pessoa como parte da natureza humana. Por isso que negar o direito à vida é, literalmente, matar uma pessoa, é tirar dela toda e qualquer possibilidade de direito. Alguns direitos serão aí concebidos por alguns autores e outros não, ou seja, não haverá uma homogeneidade entre os autores contratualistas sobre quais seriam esses direitos naturais. Alguns vão defender a existência de um direito, outros vão defender a existência de outro direito, seguindo os critérios aí da argumentação filosófica. Mas, de um modo ou de outro, todos os autores contratualistas fazem a defesa de um direito, ou seja, direitos que, uma vez vivendo em sociedade, não poderiam ser negados. Negar esse direito seria negar que esse indivíduo faz parte da natureza humana. Por isso que eles são definidos aí como direitos naturais. Isso desenvolveu uma teoria, inclusive, do direito chamado de justnaturalismo, né? Termo que, em sua construção, possui aí dois radicais latinos, o radical jus, ius, e o radical naturale. Né? Ius significa direito e naturale significa relativo à natureza. Então, o justnaturalismo é uma teoria do direito que defende que existam certos direitos que são naturais, ou seja, nenhum indivíduo pode ter esses direitos retirados se não se negar que ele faça parte da natureza humana. Então, esses elementos fazem parte fundamentalmente daquilo que define o contratualismo. A vida em sociedade não é uma situação natural, mas uma situação convencional. Daí porque existem formas diferentes de se viver em sociedade, não existe uma maneira única de se viver em sociedade, existe uma pluralidade de diferentes formas de se viver em sociedade. Aquilo que é resultado da vida humana em sociedade funda-se a partir do contrato, também a partir desse contrato que se estabelece o poder do Estado. E isso existe para garantir a manutenção e a existência aí de alguns direitos que são considerados como direitos naturais. Essas são as algumas ideias partilhadas comumente pelos autores do contratualismo. Por isso que, para pensar como seria a vida humana em sociedade, um elemento fundamental aí seria justamente pensar aquilo que o contratualismo. Esta noção de estado de natureza, ela está presente em todos os autores contratualistas. E o que seria isso? O estado de natureza é uma hipótese teórica, né? É um conceito sobre a natureza humana sem os aspectos da sociabilidade. Ou seja, para nós pensarmos os termos desse contrato,
aquilo que levou o ser humano a se juntar com outro ser humano e implicitamente estabelecerem um contrato para viver em sociedade e pensar os termos e, sobretudo, como será estabelecido o poder e o papel do Estado, é preciso primeiro pensar como seria o ser humano sem esses elementos. Ou seja, o estado de natureza diz respeito a pensar como, se eu tirar todos os aspectos de sociabilidade, né? A moralidade, a lei, o direito, a religiosidade, as formas de constituição da família, as relações de poder. Se eu tirar todos esses elementos, o que vai sobrar para o ser humano? Vai sobrar o ser humano no seu puro estado de natureza. E aí eu vou construir uma hipótese teórica sobre como seria esse ser humano. Embora o termo estado de natureza esteja presente em todas as teorias do contratualismo, a concepção de como será ou como seria esse estado de natureza vai variar entre os autores contratualistas. Aqueles três citados anteriormente, Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau, cada um a seu modo, construiu um modelo de estado de natureza, uma noção de estado de natureza, para pensar, então, os termos do contrato. Isso seria fundamental para pensar, por exemplo, o que levou o ser humano a abandonar o estado de natureza e, através do contrato, fundar a sociedade e, a partir dela ou com ela, fundar também o Estado. E para pensar, por exemplo, por que o indivíduo, em seu estado de natureza, que seria livre, por exemplo, aceita, vivendo em sociedade, submeter-se à autoridade de alguém, de modo que isso seja ou expressão da própria liberdade como um direito natural, ou uma prova de ampliar ou de conservar essa liberdade garantida aí como um direito natural. Afinal de contas, esse é um elemento comum entre os autores contratualistas citados, né? Todos eles defendem a liberdade como um direito natural. E é a partir dessa situação natural de liberdade que os indivíduos aceitam pactuar uns com os outros para saírem do estado de natureza e viverem em sociedade sob a autoridade ou sob a tutela de um Estado. Por isso, a noção de estado de natureza ela é fundamental. Não confundamos, outro sim, essa noção como uma noção historiográfica, né? O estado de natureza não representa um momento histórico de desenvolvimento do ser humano, né? Como se eu concebesse o estado de natureza como sendo a pré-história, por exemplo, da vida humana, e aí a partir do momento que o ser humano abandona onde, ele passa a viver em sociedade. Não. O estado de natureza aqui é uma hipótese teórica, uma hipótese de trabalho. Pensar como seria o ser humano sem todos os elementos de sociabilidade. De modo que eu posso pensar, por exemplo, esse estado de natureza, mesmo contemporaneamente, como o estado de uma criança, por exemplo, logo do seu nascimento. Então, uma criança estaria em seu puro estado de natureza, uma vez que ela ainda não havia sido adaptada, ela ainda não havia sido mergulhada em todo aquele universo que define aí a vida humana em sociedade e as noções e os critérios que são estabelecidos para a vida humana em sociedade. Por isso aí, esse termo vai estar presente naqueles três autores contratualistas, divergindo entre eles. Divergindo o estado de natureza, diverge também quais são os termos do contrato e diverge também aí como seria a vida em sociedade. Pois bem, esses são aí alguns elementos gerais que definem o contratualismo como uma teoria política moderna e que lançou as bases para a noção de Estado moderno e a questão também sobre aquilo que funda o poder do Estado, sendo defendido aí um contrato a partir de indivíduos livres. Em nossas próximas videoaulas, nós vamos então conhecer um pouco mais sobre cada um desses elementos, né? O estado de natureza, os termos do contrato e como seria a vida em sociedade dos autores contratualistas.
Muito obrigado, valeu por esta nossa videoaula e nos encontramos em uma próxima.